Oi, tudo bem? Hoje eu quero mostrar esse livro maravilhoso, O Pobre de Nazaré, do Inácio Larrañaga. Esta biografia de Jesus, da Edições Loyola, tradução do José Carlos Correia Pedroso, que era um frei, e esta edição é de 2014. Original, El Pobre de Nazaret. Nós temos uma frase que abre esse livro do Ramon de Valle Inclán. As coisas não são como são, mas como se lembram. E o livro todo, ele vai ser esse processo de trazer a memória da vida de Jesus, de uma maneira esplêndida, grandiosa, respeitando as tradições evangélicas. Então nós vamos seguir a vida de Jesus, passando pelos evangelhos, mas ao mesmo tempo com poesia, com beleza, respeitando esta história sagrada. O Inácio Larrañaga, ele traz vários temas religiosos de uma maneira muito bonita, porque ele não despe Jesus da sua divindade, mas ele realça muito esse lado humano. Aqui é um Jesus que gosta de viver, um Jesus que curte a natureza, sabe, que gosta de sentir o vento, de sentir o perfume das flores, que ama as crianças, que conversa com as pessoas, que gosta de estar no meio dos pobres. É um Jesus bem humano. E o autor adentra períodos interessantes, como aquele pedaço lá dos 12 anos até os 30, em que não tem nada no Evangelho. Então ele vai colocar algumas situações aqui interessantes desse contexto. Vai também trabalhar temas fundamentais como o deserto, quando Jesus vai para o deserto para ser tentado. A relação de Jesus com a sua mãe vai aparecer aqui também. Então ele vai criar, ficcionalizar alguns diálogos, algumas falas de Jesus, mas sem perder a essência do Evangelho. Achei isso muito interessante nesta biografia. Jesus é, em essência, o pobre, aquele que se despojou da sua glória, conforme Filipenses, a carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus despoja da sua glória e veio morar entre nós. Então a vida inteira de Jesus foi um despojamento, despojamento de si mesmo, da sua divindade, para estar aqui em nosso meio. Despojou, né, abandonou não, largou a sua mãe lá em Nazaré para começar a sua missão. Depois é esse sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, até o encontro final aí com a morte, com Deus e a ressurreição. A parte final desse livro é impressionante, como o autor trabalha a questão da ressurreição, a questão da morte de Jesus na cruz. Ele não pesa a tinta, como fazem muitos, mas ele mostra essa interioridade de Jesus, né? Como passar por tudo isso sem perder o objetivo principal da sua vida, né? Da sua missão. Aqui nós temos a liberdade, nesse texto, de quem viu e ouviu. Então ele faz uma experiência antes, parece que isso aqui foi rezado pelo autor. Ele medita esses textos antes. Então, o autor é um religioso e ele passa por esse processo de ruminar o texto sagrado. Então a gente percebe aqui que ele parou nos textos, que ele não ficou só na superfície quando ele vai falar do deserto. Então ele vai criar situações que certamente Jesus passou ali no deserto. Então é alguém que experimentou aquilo que está escrevendo, que meditou isso e tem autoridade para falar. É porque ele aprofunda o texto bíblico. Ele medita o texto, ou melhor, ele contempla o texto. Então a biografia nos lança numa contemplação, numa experiência de alguém que não escreve por escrever uma vida de Jesus, mas que traz uma profundidade para quem lê, um desejo de conhecer mais sobre Jesus, sobre a Sagrada Escritura. Tudo isso vai aparecer aqui. Olha que eu já tenho, né, muita experiência nesse campo de Sagrada Escritura, de leituras, mas o texto é novo. É uma história já bem conhecida, mas o modo como é trabalhado o texto, por exemplo, no Jardim das Oliveiras. Então ele vai falar da importância desse lugar,
dessa agonia de Jesus antes de enfrentar a cruz, nesse processo de despojamento, tudo aquilo que pode mesmo ter acontecido ali naquela noite sagrada, em que Jesus estava se deparando com a morte iminente, e ele sente a fragilidade humana, né? Quando diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então tudo isso aparece aqui no texto e vai enriquecendo a Sagrada Escritura. Então se você começa com vontade mesmo aqui de parar o texto e ir para a Sagrada Escritura ou ler mais sobre Jesus. O resultado aqui, então, não é uma cristologia, não é um estudo sistemático sobre Jesus, nem mesmo uma biografia no sentido estrito, mas a memória viva do homem Jesus. Então o autor ele resgata essa história de Jesus que ele viveu, que ele meditou. E Jesus vai aqui aos poucos se descobrindo nesse texto como o filho amado de Deus, o filho amado do Pai. Então ele é o pobre de Nazaré que vai percebendo quem ele é, a sua divindade, né? Passando aí pelo processo de conhecimento de si mesmo. É interessante isso, né? Jesus conhecendo a sua divindade. É um tema polêmico, né? Deixa eu pegar meu cachorro aqui, que acho que ele quer aparecer um pouco. Quem tá querendo aparecer, meu bem? Então Jesus aqui tem esse processo de se conhecer, saber que é filho de Deus, né, que foi chamado pelo Pai para essa missão tão grandiosa, e a responsabilidade que isso tem. Esse despojamento também vai aparecer aqui. A partir dessa experiência singular e que não se repete, Jesus passa a descobrir dolorosamente a sua missão essencial como o pobre de Deus. E o servo sofredor lá do profeta Isaías, que naqueles cantos vai falar deste servo que entrega a vida em oblação. Então essa morte horrorosa de Jesus na cruz, ela se transforma em uma oblação, em uma entrega. Então isso também vai aparecer aqui. Jesus chamado aqui como tal, pobre de Nazaré, servo sofredor, para instaurar o reino de Deus, com base em uma radical disponibilidade à vontade do Pai e em uma entrega sem limite aos serviços dos homens. Então, isso é muito forte no livro, né? Jesus se entrega, Jesus faz da sua vida uma oferenda, e o Inácio Larrañaga trabalha isso. O Pobre de Nazaré é uma criação original, que oferece uma rica e variada informação documental, histórica e doutrinal, sem deixar de incluir elementos de ficção, como eu falei, essas falas entre Jesus e os apóstolos, traz possíveis orações de Jesus ao Pai, com base nas que já estão no Evangelho, né? Aquela oração sacerdotal lá no Evangelho de João, capítulo 17, outras orações de Jesus, também ele resgata aqui e amplia a fala de Jesus ao Pai. Nós temos também informações históricas sobre o contexto ali do Império Romano na Palestina, informações doutrinais são interessantes também, e aqui esses elementos são sempre apoiados nos documentos neotestamentários. Então o autor ele não abandona o texto bíblico, embora ele não fale todos os evangelhos em ordem cronológica, mas ele tem essa questão também de enriquecer com a Bíblia. A novidade deste livro está, contudo, não em seu valor documental, mas em seu caráter de testemunho e na originalidade do tratamento do tema. E eu já li bastante texto sobre Jesus, né? Bastante biografias. Aqui o autor consegue ser original. Isso me fascinou no livro. Aqui esse texto ele se inscreve na literatura narrativa, transmitindo-nos com propriedade a eficácia, a mais substancial mensagem da vida de Jesus. Então aqui nós temos uma história narrativa, como se estivéssemos lendo também um romance, romance no sentido assim, uma história de Jesus, mas sem perder esses elementos doutrinários, esses elementos
importantes aí, históricos, documentais. Eu quero destacar aqui, o livro é muito legal, a parte em que Jesus está ali no Horto das Oliveiras para enfrentar a morte. Ele sabe que a sua morte será uma consequência também da sua vida, de ter trabalhado no sábado, né? Segundo os fariseus, Jesus violou o sábado. Então, essa presença dos fariseus que incomoda Jesus vai surgir muito aqui no texto. Sabe, os fariseus toda hora falando na cabeça de Jesus, criticando Jesus. E por ter dito também que era filho de Deus, né? Então, assim, Jesus não morreu porque foi uma pessoa boazinha, super do bem. Foi porque ele cutucou o sistema da época. Então, nessa parte do Horto das Oliveiras, o autor vai refletir sobre a morte. Eu achei muito interessante. Ao longo de sua vida, Jesus tinha sido a resposta fiel do filho ao pai. A carta aos Hebreus apresenta Jesus como modelo de fidelidade, mergulhado num mar de provações. Considerai atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Então veja, já está trazendo elementos bíblicos. E sofrendo aprendeu a obedecer. Temos um irmão para quem foi muito custoso ser fiel ao Pai. Experimentou em seu ser todas as limitações, como a lei da contingência, da transitoriedade, da solidão e da deslealdade. Então a gente pensar que Jesus foi contingente, por exemplo, ele tinha fome, ele não fazia assim, transformava uma pedra numa pizza. Não. Ele passou a fome, ele tinha que cozinhar o alimento, procurar, como a gente. Ele passou a transitoriedade, o corpo dele também sofreu as mudanças nossas. Então ele não era um mágico, um super-herói. Sofreu solidão, deslealdade, aceitou-se como homem, sem fugas, sem compensações, sem recorrer à divindade nos momentos de apuro. Ah, ele ficou 40 dias no deserto. Duvido que lá sozinho ele não fazia um truque. Não fazia. Para não é, ser infiel a nós e ao Pai. Então ele continua humano, passando por todas as provações dos homens. E a morte, por exemplo, ele sofre a morte angustiante mesmo, morte de cruz, que era uma das mortes terríveis. Mas nessa vasta experiência humana, o pobre tinha de passar pela experiência mais amarga, a morte. Apesar de estar familiarizado com a ideia de morrer, e de morrer por amor, era bem diferente encontrar-se de cara com a morte. E o autor vai demorar mesmo nesse tema. Como que Jesus enfrenta a morte, como nós enfrentamos. É fácil teorizar, fazer filosofias e até teologias sobre a morte quando ela está ausente e distante. Ah, eu vou morrer um dia, mas agora eu estou bem, não estou sentindo nenhuma dor. Então agora você vai enfrentar mesmo, né? A noite no Horto das Oliveiras. Amanhã cedo você vai começar a se sofrer para morrer à tarde. Pode ser também que a palavra morte soe para muitos como uma palavra vazia, algo tão insubstancial como a palavra nada. Somos nós que damos vida à morte, povoando o seu vazio com nossos fantasmas e medos. Somos nós que em vida vivemos a morte. No Getsemane, ou Getsemane, o pobre de Nazaré viveu sua morte. Então ele trouxe para a sua realidade aquilo que iria acontecer com ele. Sabe quando te dá aquele momento que você pensa, nossa, eu vou morrer. E aqui ele sabia que ela estava próxima, né, que ela estava chegando. E eu gostei dessa parte, olha, todo ser vivo, vegetal, animal, homem, está dotado de mecanismos apropriados para enfrentar a extinção. É o instinto de conservação, poderosas forças defensivas, mais tenazes no animal que no vegetal, e mais no homem que no animal. Qualquer animal, uma vez entrado no processo de extinção, deixa-se levar pela morte. Então o animal não sabe que vai morrer, mas ele deixa-se levar. Ele tem um instinto de vida. Agora, não resiste o animal, né? Ele apaga-se como uma vela. A morte realiza-se nele. Então não resiste, ele entrega-se. Não morre, ele deixa-se morrer, ele acaba-se. Só no homem existe a agonia. Isso que é terrível, né? Você sabe que vai morrer. Porque o ser humano toma consciência de sua extinção e resiste mentalmente a ela. Aquele pânico, né? Nossa, eu não quero morrer.
eu me resisto a isso, né? Só o homem morre, porque só nele há agonia, a luta ou resistência em que acaba sucumbindo e sendo aniquilado, envolto na voragem de sua própria resistência. Assim a morte obtém a vitória sobre o homem, enquanto o homem pode conquistar a vitória sobre a morte entregando-se a ela. O que aconteceu com o pobre no fim do episódio do Getsemane? Então ele se entregou à morte. A gente fica resistindo, né? Por isso que vem a agonia. O animal ele se entrega e a morte se realiza nele. Em nós não. Em nós a gente fica resistindo, não, eu não quero, eu não vou morrer, eu não quero isso. Mas chega um momento que você tem que soltar, né? Como diz, soltar o seu corpo para morrer, né? Por outro lado, a morte é o enfrentamento com o desconhecido e a mente humana sempre teme o que ignora. A morte cerceia todas as coisas bonitas da vida, a alegria do sol, a força da amizade, a embriaguez da música, o esplendor da primavera, o gosto do chá, né? O carinho no animal, sabe? O sorriso, o respirar, tudo isso some da gente e obriga a uma irremediável e definitiva ausência dos seres mais queridos, familiares, amigos, cachorros. É a grande despedida. Amigos, tenho de ir embora e vocês não podem vir comigo. Tá vendo como que o autor faz? É um livro sobre Jesus, mas ele traz uma memória daquilo que Jesus certamente passou e ao mesmo tempo ele reflete conosco. Olha, pensa também na sua vida. Uma vez morto, o homem já não sofre com essas despedidas. Enquanto está vivo como Jesus no Horto das Oliveiras, é que o homem vai vivendo esse peso das despedidas. E como o medo é uma energia desencadeada para a defesa das propriedades ameaçadas, é natural que a proximidade da morte produza o supremo medo. E o medo, por sua vez, produz a suprema angústia. Uma angústia mortal ou de morte. Tem essa questão do medo, né, da angústia. Em sua agonia no horto, enquanto durou a resistência, também Jesus experimentou uma angústia de morte. O pobre de Nazaré viveu tudo isso. E viveu em altíssima voltagem, porque para lá convergia uma série de circunstâncias que tornava muito mais dura a sua partida. Para quem vai morrer iniquamente justiçado, pode constituir um motivo de consolação saber que muitos vão lamentar e chorar a sua morte. O fenômeno essencial da morte, que é a solidão, pode ser aliviado parcialmente pela solidariedade dos outros. Mas o pobre, Jesus, não teve solidariedade, ele teve hostilidade. E no melhor dos casos, indiferença. Então a morte de Jesus ela é horrível, ele fica abandonado, sozinho, e ele vai gritar, né, que o pai o abandonou também. Isso vai aparecer aqui, né? Mas o autor fala que no meio dessa agonia toda ele se entrega ao pai. Não é uma revolta, ele consegue fazer uma oração de entrega, mas a questão desta hostilidade das pessoas ele sofre ali. O fenômeno essencial da morte, então, que é a solidão, pode ser aliviado pela solidariedade dos outros. Jesus não teve essa solidariedade. Foi a mãe, alguns amigos ali, João e umas mulheres que ficaram ali com ele. Mas o pobre não teve essa solidariedade, ele teve hostilidade. E a maioria se alegra com sua morte ou permaneceria indiferente. A maioria se alegraria com sua morte, né, com a morte de Jesus. Um símbolo dessa situação foram seus próprios discípulos que dormiam placidamente enquanto ele, seu mestre, debatia-se numa agonia trágica. Qualquer homem em circunstâncias semelhantes teria ficado absolutamente infeliz. Como não sentir fastio e náusea? Além disso, toda essa situação não deixava de ter seu lado absurdo. Se eu assumo com suores de morte e sangue este amargo gole para salvar a estes homens, e eles nem se importam com essa salvação, nem a reconhecem, nem a agradecem, é preciso concluir que essa morte é absurda e ridícula. Então veja, não é novo esse tipo de texto? Você como que se estivesse ali com Jesus, passando o que ele passou. E não é só nisso aqui não, são nas várias etapas da sua vida. É como se nós ali estivéssemos com Jesus. Por exemplo, uma longa noite. É o texto, então, em que ele sai à noite e começa a tomar consciência de que ele é o Filho amado de Deus. Esse primeiro encontro com o Pai, cenas belíssimas de oração. O autor recria Jesus mergulhado no seio da noite, olhando as estrelas na natureza e abraçado com o Pai. Depois essa vida na Galileia, as tentações,
aqui, né, sobre o sol de Satã, que é essa questão do tentador. Jesus passando pela tentação de rejeitar o projeto de Deus, os primeiros passos, o pobre entre os pobres, a confrontação com esses fariseus, com a religião instituída, né? Jerusalém, o fracasso da sua mensagem em Jerusalém, e essa consumação, como um mergulho aí nas águas profundas, ele vai consumar a entrega, né? A sua missão na morte, para ressuscitar. Então o tema da ressurreição também é muito interessante. Aqui, do servo Jesus ao Senhor Jesus. É a última parte do texto, né? Aquele que vem e que vem vindo, aquele que veio e que vem vindo, a memória, o Maranatá, vem Senhor Jesus, é Jesus que está conosco, e cada época lê Jesus à sua maneira, mas essa salvação, esse vencer a morte permanece atual, né? A ressurreição, ele passa por tudo aquilo para trazer a salvação aos homens, para que o homem também, ao morrer como grão de trigo caído na terra, não pereça eternamente, mas tenha vida, né? Jesus ressuscitado é um caminho novo para nós. É como se passássemos pelo inverno e depois a primavera da ressurreição, da vida nova em Cristo. Então, muito legal essa última parte aqui também. Esse caminhar para a vida. Olha, passamos pela vida como meteoros. Foi uma história densa da qual só uns fiapos insignificantes vão passar para as crônicas. Mas os momentos estelares, as horas de fogo, os encontros nas alturas, a mão estendida sobre o abismo, o óleo nas feridas, as passagens surpreendentes da desolação para a consolação, tudo isso vai descer conosco para a sepultura. Um dia mergulhamos nas águas profundas, envolvendo-nos nas sombras. Vamos, então, quando a nossa luz se apagar, lá a ressurreição vai ser o nosso porto final. Este livro, ele diz, né, o autor, é de certa maneira uma memória. Contando com a benevolência de nossos leitores, atrevemos-nos a fazer nossas as palavras de Paulo. Eu criei, por isso falei. Enterrado nas entranhas da humanidade lateja um sonho adormecido. Na névoa, envolto, na névoa transparente. Não é uma estrela apagada, é a evocação de um arquétipo ideal, que habita e dorme nas mais recônditas fantasias do mundo. Ressuscitaremos. A humanidade continua sonhando com alguém, A maiúsculo, que lhe ensine a mover-se no labirinto da angústia e principalmente lhe mostre a porta da saída. Onde está o forjador, com F maiúsculo? Nascemos acorrentados, às vezes com cadeias de ouro, mas sempre acorrentados. Procuramos um serralheiro capaz de fundir esses metais. Onde está o encantador? Com toques mágicos transforma os sonhos em carne viva, os lamentos em canções, o luto em dança e a morte em vida. Já vem vindo. Jesus é o encantador. É aquele que transformará a nossa transitoriedade em eternidade, em vida. Enterrado na alma da humanidade dorme um sonho antigo. Oxalá estas páginas tenham servido para despertar, pelo menos em alguns leitores, as saudades desse Cristo que é o ideal eterno da alma profunda da humanidade. Vem, Senhor Jesus. Gente, que livro lindo! Bonito demais! Nós ansiamos pela eternidade. Jesus passou pela terra, sofreu, viveu, amava viver, mas transformou tudo isso em redenção, para que nós também um dia com ele ressuscitemos. É um espetáculo esse livro. Todos os outros, né, do Inácio Larrañaga, sobre Maria, sobre espiritualidade, são livros muito fortes. Ele escreve também sobre São Francisco. Esse aqui é O Pobre de Nazaré, nunca tinha lido. Amei, do Inácio Larrañaga. Então que vocês possam também ler O Pobre de Nazaré e reler, porque esse é um livro de espiritualidade, é um livro de vida. Um abraço, até mais.